folha seca, você foi levado pelo vento da aflição, jogado pra bem longe sem saber. Glória a Deus. Som, teste, som. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar. Cada deserto é mais um testemunho pra você contar. A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar. A sua vida vai ser testemunho pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho. A muita gente vai se surpreender. E vai ser lindo esse testemunho. Todos verão que Agora tem que ver aqui, pessoal. abençoou você. Dá uma olhadinha se tá saindo. Pra cima ali. Pra cima. Como folha seca, você foi levado pelo vento da aflição, jogado pra bem longe. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez para adorarmos ao Senhor Jesus em espírito e em verdade, cultuarmos ao Senhor neste culto de ensinamento, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos começar fazendo uma oração, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, em nome do Senhor Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, para a glória do Senhor Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus e Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, para Te agradecer, ó Pai, por mais este momento que estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor, para Te glorificar, Te adorar em espírito e em verdade. Estamos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra, para recebermos, ouvirmos, entendermos aquilo que o Senhor preparou nesta noite, para que a nossa graça, o nosso conhecimento e o entendimento, Senhor, na Tua presença seja edificado. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre toda a Tua igreja, todos os irmãos que estão ouvindo esta mensagem, que todos possam compreender a Tua vontade, receber a Tua palavra, estreitar, ó Deus, cada vez mais, Senhor, o relacionamento contigo, e que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, com toda sorte de bênção espiritual. Alcança, Senhor, as vidas através da Tua palavra e fala conosco, Senhor. Este é o nosso desejo, Pai. Sê conosco, Pai. O que seria de nós sem o Senhor? Nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a instrução através do Teu Espírito. É o que eu Te peço e Te agradeço e o faço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Vamos ler uma palavra aqui em nome do Senhor Jesus. Continuando o assunto e o tema do nosso estudo, que é a obediência. Amém? Este mês de outubro nós estaremos falando este assunto aqui. E hoje eu quero ler com os irmãos no livro de Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 7. Para meditarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. É muito bom nós estudarmos este tema obediência e temos vários textos, várias passagens, experiências maravilhosas na Bíblia Sagrada para nos instruir a este assunto. Juízes, capítulo 3, versículo 7, está lá no Antigo Testamento, no começo da Bíblia, um dos primeiros livros.
Glória a Deus. Vamos ler Juízes capítulo 3, versículo 7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do seu Deus e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxarrizataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Rizataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhe deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho de Benjamita, Gerá. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita. Depois da roupa, ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores, junto aos ídolos que estão perto de Gilgal. Ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Até o cabo penetrou com lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes, com ele e à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram e tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, nenhum só homem escapou. Naquele dia Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos.
Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou a Israel. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui algumas experiências relatadas nesse texto da desobediência de Israel e em seguida arrependimentos que voltavam-se para Deus clamando a misericórdia de Deus e Deus se manifestando e se reconciliando com o seu povo. É interessante nós entrarmos no livro de Juízes e vemos várias passagens concernentes à obediência e desobediência do povo de Deus. O livro de Juízes, meus irmãos, ele é relatado por guerras, assassinatos, degradação moral, humana, idolatria. E o Senhor colocou o nome desse livro Juízes porque há 12 juízes, líderes do povo de Israel, que eles tomavam a liderança do povo para que o povo se retornasse para o Senhor e andasse ali nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Não eram somente juízes, eram verdadeiros líderes, representantes de Deus, homens sábios, íntegros, que muitas das vezes eram escolhidos por Deus para libertar o povo, e eles faziam isso de acordo com a vontade de Deus. E nós temos que ver isso, né? Porque quando uma sociedade, meus irmãos, ela cai na idolatria, na degradação moral, nós vemos que isso gera consequências na vida espiritual. E é o que Deus mais avisou para o povo não fazer, mas o povo insistia em fazer. Nós temos muitos personagens bíblicos conhecidíssimos aí no livro de Juízes, relata a morte de Josué, depois os próximos que vêm, que tem Sansão, é um que ora obedecia, ora desobedecia, mas o seu final foi em obediência a Deus. Nós vemos que a passagem de Gideão, malhando trigo para libertar o povo das mãos dos medianitas. Temos a história de Débora, uma mulher também, que não era muito comum na cidade patriarca, né, dos patriarcas, uma mulher assumir a liderança, mas Débora se destacou juntamente com Baraque, e nós vamos ver aqui algumas passagens, não todas, porque não dá tempo, mas nós vemos que é maravilhoso quando o Senhor escolhe uma pessoa para liderar o povo para o caminho da obediência. Isso é maravilhoso, é tremendo. E vale a pena obedecer a Deus. Nas semanas anteriores, dias anteriores, nós falamos sobre a obediência do povo de Deus. Falamos sobre um pouco da obediência de Moisés, falamos das obediências e desobediências de Israel, falamos sobre a obediência de José, a desobediência de seus irmãos. Nós só estamos recapitulando para que os irmãos continuem aí na linhagem de pensamento e acompanhamento do estudo que está sendo ministrado. Veja que, irmãos, Israel, como eu disse dias atrás, ele recebeu a lei de Deus, a determinação de Deus para Moisés, no livro de Deuteronômio, para ensinar os filhos e os netos a prosseguirem nesse caminho, servindo a Deus, obedecendo a Deus, não se misturando com outros deuses e não adorando outros deuses, não caindo em prostituição espiritual, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é exclusivo, é único, é soberano, é eterno, é o Criador de tudo e de todas as coisas, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Quem quiser adorar a outros deuses pagãos,
não pode servir a Deus. Essa é a determinação de Deus. E veja que nós falamos também a semana passada sobre Josué e Calebe. Josué e Calebe entraram na terra prometida, fizeram a vontade de Deus. Os 10 covardes se acovardaram, mas Josué e Calebe foram fiéis a Deus. Mas no livro de Juízes, no capítulo 2, a Bíblia relata a morte de Josué, que também era um líder. Ele era o líder de Israel, sucessor de Moisés. E ali ele estava com essa grande missão de continuar liderando o povo de Deus e fazendo com que o povo andasse nos trilhos, não se desviasse nem para a esquerda e nem para a direita. Uma missão difícil. Mas nós vemos que no começo Josué até se assustou, ficou ali com um pouco de receio, mas o Senhor falou para ele ser forte, ser corajoso, ter bom ânimo, e o Senhor motivou aquele jovem. Mas após a morte de Josué, até a morte de Josué, quando o povo herdou a terra prometida, entrou ali em Canaã, e nós vemos que o povo estava em obediência a Deus. Mas parece uma coisa, irmãos, quando Josué faleceu, sepultaram Josué lá no monte, lá, e ali parece que o povo novamente se esqueceu de tudo. Se esqueceu de ensinar os filhos, os netos, falar do nosso Deus, de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué. E aí o povo começa a se misturar, começa novamente a praticar uma idolatria aqui, outra idolatria ali. Deus já não é mais tão procurado, já não é mais citado entre a família, já não é mais mencionado na comunidade. Parece que o homem se apega ao que ele vê. Muitas das vezes, ele prefere adorar um Deus pagão, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem olhos, mas não enxerga, que tem pés, mas não caminha, que tem mão, mas não apalpa, que tem braço, mas não tem força, Mas pelo fato do homem estar vendo com seus olhos, ele se torna vulnerável. E aí ele vai, digamos assim, num embalo, entra no bonde e começa a andar naquele bonde. E começa a adorar e a idolatrar o que as outras nações fazem. É muito comum quando há mistura de povos, do mesmo jeito que é uma mistura do café com o leite, quando os povos se misturam, os costumes se misturam, os hábitos tendem-se a se misturar. Veja que quando nós vamos viajar para um lugar que nós nunca estivemos, ali nós queremos conhecer tudo, queremos provar as comidas típicas, queremos ver as coisas, e nesse meio termo eu não vejo pecado, mas nós temos que tomar cuidado quando isso começa a influenciar na nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, se você vai para um lugar onde impera uma doutrina religiosa pagã, e ali de repente você começa a se misturar e começa, né, a praticar coisas que Deus abomina, de um certo jeito você começa a ser o quê? Contaminado. E ali, por você estar rodeado de um grande número de pessoas que praticam tais coisas, nós também estamos sujeitos, porque somos falhos. Mas aí nós temos que lembrar dos mandamentos do Senhor, da vontade de Deus, da orientação do Espírito de Deus e da sua palavra, e pedirmos graça e força a Deus para não entrarmos em paganismo. Mas Israel
mais uma vez cometeu essa fragilidade. A morte de Josué, o povo, quando parece que não tem um líder, espiritualmente falando, parece que as coisas começam, não há mais alguém que oriente, não há mais alguém que chegue e fale, olha, não é assim. Veja que quando Josué saiu, o povo já começou a se esquecer das coisas de Deus. Vamos dar um exemplo claro para os irmãos, é que nem a igreja sem pregação da palavra. Se a igreja não for exortada continuamente através da palavra, abandonar a prática da palavra, trocar momentos de pregação e dar prioridade para outras coisas, começa com 1 hora de palavra, daqui a pouco 50 minutos, daqui a pouco 30 minutos, daqui a pouco 10 minutos, daqui a pouco 5 minutos. Hoje não precisa pregação não, Deus já falou através de louvores, Deus já falou através de testemunho. Olha, irmãos, Deus habita nos louvores, testemunho edifica a nossa fé, mas a igreja tem que ser dirigida e instruída pela palavra de Deus. Se a igreja se esquecer da palavra, se esquecer dos mandamentos, não meditar de dia e de noite, e ao entrarmos aqui, a prioridade não for a palavra de Deus, nós estamos sujeitos a erro. Porque nós temos que todos os dias consultar a palavra de Deus, que é a vontade expressa de Deus para as nossas vidas. Se nós não praticarmos, não estudarmos, não lermos, não buscarmos e não ouvirmos também a palavra de Deus, porque o falar vem pelo ouvir, o ouvir vem da palavra de Deus. Se eu não ler a Bíblia, se eu não estudar a Bíblia, se eu não orar a Deus, e se eu não buscar algo aqui, quando eu chegar aqui, eu não tenho que passar para os irmãos. E se eu passar, vou passar algo de forma vazia, sem conteúdo, sem direção de Deus. Eu posso até enganar um pouco, posso até transparecer um pouco, mas não trará edificação para a igreja. Como que a igreja perseverava? Perseverava na doutrina dos apóstolos, na pregação da palavra, na pregação do evangelho, dia e noite, perseverança. Jesus era o tema central da igreja de Atos, dia após dia. Olha, Jesus é aquele que morreu, que ressuscitou, que esteve entre nós, houve ascensão, mas ele está aqui em espírito e em verdade. E a igreja todos os dias iam ganhando novos convertidos através da pregação da palavra. É de se entristecer quando nós vemos a palavra de Deus sendo deixada de lado. Quando as pessoas não têm mais prazer em ouvir a palavra de Deus. As pessoas não sentem mais alegria em ler um texto da Bíblia, em ter uma experiência com Deus, não se emociona mais ao consultar uma passagem bíblica, ler uma passagem maravilhosa da parte de Deus. Aquilo, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos, quando nós vemos fatos, verdades bíblicas de Gênesis e Apocalipse, eu mesmo quando começo a ler, ou quando começo a estudar, parece que eu estou entrando no cenário, e parece que eu estou vivendo aquele ambiente, e daqui a pouco eu estou sendo edificado e edificado de uma maneira maravilhosa. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então, o que aconteceu com Israel? Não se ouvia mais falar. Depois da morte de Josué, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, a determinação lá de Deuteronômio. Não se ouvia mais falar que o Senhor Deus é aquele que libertou o povo do Egito, é aquele que nos colocou na terra prometida. Veja que o povo estava em Canaã, na terra prometida,
e se esqueceu de Deus, irmãos. Misericórdia. Olha o que Deus fez. O povo se esqueceu que pisou em terra seca em meio ao Mar Vermelho. O povo se esqueceu de Deus se manifestando como nuvem de glória, como coluna de fogo, falando com o Senhor, abatendo a Faraó. O povo se esqueceu. E aí aparece um Deus pagão, criado por mãos humanas, e o povo vai lá e se prostra diante desse Deus pagão. Sem contar que Deus já havia avisado, não se proste perante outros deuses, não adorem outros deuses, não prestem culto a outros deuses, não prestem culto à divindade pagã, não prestem culto a seres humanos, pecadores como nós. Hoje também, irmãos, está difícil. É idolatria com o jogador de futebol, é idolatria com galã de novela, é idolatria com o youtuber, é idolatria com essas pessoas que ficam nas redes sociais. Elas ficam lá nas redes sociais e tem milhares de seguidores. Eu não vejo problema em seguir, em ouvir conteúdos, mas quando sai disso já vira uma idolatria. Se você se aproxima de alguém, qualquer pessoa, e o seu comportamento muda, o seu emocional muda, a sua atitude muda, cuidado que você está prestes a prestar uma idolatria a um ser humano como você. Não faça isso, não faça isso. Hoje em dia está comum, nós vemos até no meio gospel, a pessoa dando autógrafo, a pessoa quer tirar foto. Não vejo problema em tirar foto, eu tiro foto também com os irmãos, tudo, mas, irmão, quando você já quer um autógrafo, quando você já começa a empurrar alguém para chegar lá primeiro, quando você faz uma locomoção, compra um ingresso, atravessa uma cidade, vai para outro lado, madruga lá, passa o dia e a noite para ser o primeiro, para estar até num camarote, cuidado, porque isso já pode ter virado uma idolatria. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que através do louvor tem sido usado aí para ganhar almas. Amém. Mas nós não devemos prestar culto a ninguém. A ninguém. Um grande erro, e vai um alerta de Deus aqui para todos os cristãos. A igreja que só gosta de pregador famoso, cantor famoso, e quando não vem ninguém conhecido, você não aparece na igreja, você está que nem a nação de Israel, quando Josué morreu. Porque o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. O pregador sendo famoso ou não, o irmão sendo famoso ou não, a cantora, o cantor que louva a Deus sendo famoso ou não, Deus faz tudo o que ele tem que fazer. Eu estando aqui ou não, o pastor estando aqui ou não, Deus vai levantar alguém aqui para pregar a sua palavra e falar com a sua igreja, porque o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E quem atua na igreja é o seu espírito, que atua na igreja. É por isso que a Bíblia diz que se ninguém clamar, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Deus está no controle da igreja. Deus está no controle do seu povo. Quando um líder parte para a glória, Deus já tem outro levantado. Mas o povo não tem que se apegar ao homem. Por quê? Porque dá a entender que o povo só serviu a Deus por causa de Moisés. Dá a entender que o povo só serviu a Deus por causa de Josué. E aí, quando os homens saem de cena que Deus escolheu, o povo se esquece de Deus. Não, meus irmãos, não. Nós temos que fazer ao contrário.
servir a Deus, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, nós temos que servir a Deus. Antigamente, o grande erro do povo de Deus era prestar cultos a deuses pagãos. Parece que o povo não se contentava em estar na terra que mana leite e mel, a terra prometida. Tem que ir lá e adorar outros deuses, prestar culto. Hoje, o jeito que o inimigo das nossas almas está aí seduzindo o povo é uma maneira diferente, né? Agora, ele não quer trazer deuses pagãos para dentro da igreja. Ele não quer trazer, usar nações para nos oprimir, para idolatrar a Deus, idolatrar deuses pagãos. Ele quer o quê? Que nós adoramos o nosso semelhante. Ele trabalha com a soberba na vida de alguém, com o status, e hoje com rede social, com tudo existe isso. Daqui a pouco nós estamos vendo aí muitos pregadores sendo idolatrados. Os irmãos até deixam de congregar. Ah, não, agora eu tenho lá minha live, agora eu tenho minha rede social, agora eu entro lá no YouTube, entro lá no Facebook, vejo o pregador que eu gosto lá e escuto o que eu quero escutar. Amém. Que Deus abençoe os irmãos que estão aí na internet pregando, inclusive aqui nós estamos também. Mas veja que você não tem que se apegar a isso. Você tem que se apegar aqui, ó, na palavra de Deus, na vontade de Deus. Não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, praticar a idolatria. Você conseguiria congregar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sem ter um pregador de fora, um cantor de fora, sem ninguém pisar aqui de fora para trazer a palavra? Se sua resposta é sim, você entendeu qual é a vontade de Deus. Olha, eu gosto muito de ver um irmão de fora vir pregar aqui. Mas tem pessoas que isso virou uma regra. Se não acontecer, parece que a pessoa se desmotiva. Parece que a pessoa não tem motivação. Parece que o combustível que ela quer para servir a Deus vem de fora. Não, meus irmãos. Deus está aqui. Vou repetir, é o dono da igreja. Ele está no controle. Se eu não estiver para pregar aqui, Deus vai usar outra pessoa para pregar. Se o pregador não vier para o culto e faltar, Deus tem irmãos aí na nave da igreja, com o Espírito de Deus, que podem subir aqui e serem usados por Deus para falar com a igreja, Vamos ler aqui no livro de Juízes, capítulo de número 3, o versículo 1. Eu li o 7, mas eu quero voltar um pouquinho aqui. Eu vou ler em outra Bíblia da tradução do Estudo Vida, mas não muda muito o conteúdo. Diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Primeiro, Josué morreu, e o Senhor deixou isso acontecer para pôr Israel em prova, para ver quantos iriam continuar no caminho da obediência, quantos iriam lembrar das pelejas, das guerras e das lutas e de tudo que Deus fez para chegar na terra prometida. O Senhor, digamos que fez assim: olha, agora eu quero ver qual é a do meu povo agora. Eu quero saber se eles vão se lembrar dos feitos que eu fiz no meio do povo. Eu quero saber se eles ainda estão dando testemunho, se eles ainda estão falando de mim para os próximos, se eles estão passando de geração a geração quem é o Senhor. Veja que Deus fez isso.
Infelizmente, não foi da vontade de Deus que o povo fez. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Outra coisa, Deus sabia se eles ainda sabiam pelejar, queria saber. Se eles ainda sabiam pelejar, porque naquela época, irmão, era olho por olho e dente por dente. Quem servia a Deus, servia. Quem não servia a Deus, não servia. E isso gerava guerra mesmo, era guerra. Hoje ainda existe guerra religiosa aí, mas lá era pior. Por quê? Os povos gostavam de saquear as outras nações, as suas plantações, colheitas, os povos, escravizar as pessoas. Então Israel era um alvo. Por quê? Porque quando estava na presença de Deus, era uma nação próspera, era uma nação abençoada. E a terra prometida em Canaã com o povo de Deus era alvo sim das outras nações. Por quê? Uma terra fértil, uma terra que você jogou a semente já está frutificando. Então as outras nações que por causa de idolatria, paganismo, sofriam castigos e repreensões de Deus mesmo, passavam apuros nessa parte, o que eles tinham que fazer? Guerrear, ir atrás das outras nações. E o povo tinha que estar em prontidão de guerra mesmo. O povo de Israel tinha que estar em prontidão espiritual para servir a Deus, mas em posição de batalha para pelejar. Veja que Davi participou de muitas batalhas, e assim a nação de Israel também pelejou muitas vezes. Muitas das vezes tomava uma surra, porque se desviava de Deus, e quando estava na direção de Deus mesmo, né, Deus ia lá e operava. Veja que o termo mais usado nesses livros no Antigo Testamento, o Senhor escolheu fulano para libertar o povo de Israel. O Senhor escolheu Gideão para livrar o povo de Israel dos medianitas. O Senhor escolheu Sansão para libertar o povo de Israel dos filisteus. O Senhor escolheu Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Por quê? Porque o povo virou cativo, oprimido, escravo, por não servir a Deus. Então, o Senhor queria saber se eles ainda sabiam pelejar. E veja que na Bíblia Deus usou até este termo para Moisés. Olha, Moisés, diga ao povo: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Ou seja, ia ter aquela peleja travada mesmo. O atrito físico seria inevitável, teria que acontecer. O que aconteceu com Elias e os 450 profetas de Baal? Primeiro, a guerra espiritual. Vocês clamam os deuses pagãos de vocês aí. Depois eu aqui do meu lado, representando o nosso Deus, o meu Deus, vou clamar. Aquele que corresponder com fogo, este será Deus em Israel. Veja que tinha a peleja física, a guerra humana e a espiritual. Na espiritual, sempre na frente, Elias deixou o povo orar. O povo orava, se cortava, se rasgava, derramava sangue, e Elias começava a zombar: ora mais alto, clama mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo ou esteja surdo, e começa a zombar. E veja que depois Elias vai orar. E quando ele ora, ele demonstra toda a sua reverência, aleluia, toda a sua obediência à santidade do nosso Deus. Senhor, eu estou aqui diante de ti, e se tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo,
ouve a minha oração e consome este altar. A Bíblia diz que o fogo desceu, consumiu o altar e lambeu a água que estava lá embaixo. Depois disso, o que aconteceu, meus irmãos? Ele foi lá e, com força do braço, matou os profetas de Baal. Matou os profetas de Baal. Por quê? Porque era guerra física e guerra espiritual. Veja que quando Israel era invadido, saqueado, eles invadiam, pegavam as mulheres e colocavam para casar com seus filhos, com os povos pagãos, e ali eles saqueavam tudo, tacavam fogo, destruíam a cidade ficava em ruínas. Por quê? A estratégia do inimigo é sempre essa: acabar com o povo de Deus, acabar com o que é de Deus. Porque ele sabia onde estava a origem do povo de Deus. Ele sabia quem era e quem é o nosso Deus. Então ele sabe que se Israel continuar passando de pai para filho os ensinamentos, o povo vai crescer e se multiplicar. E o povo de Deus será muito numeroso. Como impedir isso? Matando. Matando física e espiritualmente. Desta maneira era a estratégia do inimigo. E Deus alertou o povo para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita e continuar na obediência. Então Deus queria saber se após a morte de Josué o povo ainda sabia guerrear. E tinha treinamento, irmão, ensinamento até de guerrilha. Ou alguém vai guerrear sem saber guerrear? Por que as forças armadas das nações ficam lá fazendo treinamentos e mostram seu poder bélico, mostram seus armamentos e aquelas coisas todas, tecnologias, fazem treinamentos, existe o alistamento militar até hoje. Isso foi herdado daquela época, porque a qualquer momento que vier uma guerra, o povo já tem que saber guerrear. Então Israel não era diferente, o povo treinava mesmo. E vamos continuar aqui a leitura para nós entendermos. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate, esses ficaram para pôr eles o Senhor por Israel à prova, para saber se eles dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Deus deixou, irmãos, algumas nações ainda lá, porque muitas nações foram exterminadas. Mas principalmente a do Egito, lá naquela época, né? O Senhor abateu o Egito, mas deixou algumas outras a salvo por enquanto, para provar Israel mais uma vez, pastor, para ver se o povo continuaria obedecendo os ensinamentos dos seus pais, se os filhos continuariam obedecendo aos pais, aos ensinamentos de Moisés. Veja que o Senhor queria que continuasse acontecendo isso. Como Moisés já não estava mais entre o povo, Josué já não estava mais entre o povo, agora Deus falou: agora eu quero ver como que vai ser. Eu deixei os filisteus, deixei outros povos aí, para ver qual vai ser o comportamento de Israel. Quando esse povo vir, eu quero ver se eles vão guerrear defendendo o nome de Deus, ou se eles vão simplesmente, não, entra aí, toma um cafezinho, senta aqui, ou trouxe um Deus pagão, coloca aqui do lado do nosso, vamos adorar juntos. Deus queria ver se eles teriam comunhão com as trevas ou não. Hoje isso acontece na nossa vida. Nós temos a oportunidade de servir a Deus,
mas vira e mexe alguém lá quer te apresentar um paganismo. Alguém lá quer que você preste algum ato religioso. De repente alguém chega e fala, já leu o seu signo hoje? Aí às vezes você está lá assistindo a televisão, né? Daqui a pouco vai falar alguém lá, vai falar o seu signo, você já até para um pouco assim, vai ver o que a pessoa tem para falar. Cuidado, cuidado, porque se a palavra de Deus já não é o suficiente para você, e você está tendo que buscar um subterfúgio, cuidado, você está em perigo espiritual. Está sujeito a se desviar da vontade de Deus. Está sujeito a cair em uma idolatria. Está sujeito a cair em erro, em engano. Temos que tomar muito cuidado com isso. Esses ficaram por eles. O Senhor pôs à prova para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que haviam ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias filhas aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Olha o que aconteceu, irmãos. O povo se misturou, o povo se acasalou, povo de Deus casando com heteu, com fariseu, com jebuseu, com amorreu, com tudo quanto é coisa, nascendo filho daqui e dali, uma mistura de povos pagãos com o povo de Deus. Com o povo de Deus. Que coisa triste. Que foi além disso, que às vezes, né, tem pessoa que se fragiliza na vida sentimental. Poxa, eu gosto tanto do Joãozinho, mas ele não é cristão. O Pedrinho gosta de mim, mas ele é cristão, mas eu não gosto dele, eu gosto do Joãozinho. Aí numa fragilidade vai lá, namora, noiva e casa. Eu gosto tanto da Maria, mas a Maria não é crente, não é cristã. Poxa, mas a Joaquina gosta tanto de mim, mas ela é crente, mas eu não gosto dela. E vai lá e se relaciona. Vai além disso. Daqui a pouco, o Joãozinho lá tem um outro hábito, serve a um Deus pagão. No começo, até uma resistência. Não, eu não vou fazer o que ele faz, eu não vou praticar o que ele pratica. Mas, em certo momento, a influência parece que começa a pesar. E daqui a pouco já está cocheando entre dois pensamentos. E aí vem um filho desse casal. Não tem meio termo, irmãos, nós já estamos trabalhando com a verdade. Aí vem um filho desse casal, ele herda um pouco do cristianismo e herda um pouco do paganismo. E daqui a pouco ele começa a ter dois comportamentos. Para ele é comum adorar um Deus pagão e para ele é comum adorar o Deus verdadeiro. Daqui a pouco ele vira um politeísta, já está adorando vários deuses. E daqui a pouco ele recorre a Deus em último lugar, recorre ao primeiro que ele vê. Israel começou a ter outras práticas. O culto prestado a Deus começou a ser deixado de lado. E começou a adorar Baal, Baalins, a comer lá na mesa com os filisteus e aquela coisa toda. E isso trouxe consequências graves para Israel. Por quê? Porque Deus se afastou de Israel. Deus se afastou de Israel. Ah, mas eu estou precisando ouvir algo. Deus não fala mais comigo. Faz tempo que eu não escuto uma profecia.
faz tempo que alguém não revela o meu futuro, faz tempo que eu estou precisando de uma revelação, e vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, daqui a pouco está aí, debaixo da tutela de um líder espiritual pagão, daqui a pouco ele está lá, fazendo adivinhações para você, sendo que Deus sempre esteve ao seu lado, sempre direcionando a sua vida, sempre cuidando do seu ser, mesmo em silêncio, mesmo sem ouvir você falar, Ele nitidamente falar com você, pessoalmente, mas através da sua palavra, Ele sempre tem falado, através da interpretação da palavra, Ele pode falar conosco, Ele pode falar conosco. Não temos que buscar somente profecias, temos que buscar a obediência. Volto a dizer, serve para mim também em primeiro lugar, obedecer é muito melhor do que sacrificar, é muito melhor do que sacrificar. Veja que Elias não teve muito esforço para ouvir e ver Deus trabalhar. Veja lá que os profetas de Baal se cortavam, derramavam seu sangue, e ali gritavam, clamavam, se esperneavam, e nada aconteceu. O que valeu mais para Deus foi e é a obediência. Triste ver um povo que viu tudo o que Deus fez, habitar no meio de um povo pagão, deixar a congregação de Israel. Quando eu falo congregação de Israel, é deixar de congregar e adorar a Deus, é deixar de lembrar de Deus para se misturar com os outros povos. Caíam em embriaguez, caíam em paganismo, em idolatria, bebiam do cálice do adversário, cálice contaminado espiritualmente, e caíam numa degradação espiritual muito grande, muito grande. E Deus olha para o povo e deixa o povo seguir o seu caminho. Quem quiser obedecer a Deus é de livre e espontânea vontade. Quem não quer obedecer a Deus, Deus não obriga a obedecê-lo. Deus deixa o homem seguir os seus próprios passos e os caminhos que o homem quer seguir. Mas bem-aventurados são aqueles que têm em mente a prática da obediência a Deus. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Irmãos, adorar aos Baalins e um poste ídolo de idolatria, se prostrar diante de um Deus pagão e esquecer de Deus. Meus irmãos, uma das piores coisas que tem no pecado humano é uma coisa chamada ingratidão. Olhe, quando você estiver em provação, quando você estiver com a sua vida espiritual baixa, quando você sentir que você está fraco espiritualmente, pegue o dia que você conheceu a Deus, se você se lembra, e comece a anotar tudo o que Deus já fez na sua vida. Lembre-se do dia que Ele te salvou, lembre-se do dia que Ele mudou o seu caráter, lembre-se do dia que Ele mudou o seu temperamento, lembre-se do dia que Ele te deu o que comer, lembre-se quando você estava um dia passando prova de desemprego, de enfermidade, lembre-se das inúmeras coisas que Deus fez na sua vida até hoje, e o seu termômetro espiritual vai, começar a subir novamente. Quando você lembrar tudo o que Deus já fez na sua vida, você vai sentir aquele calor do Espírito,
habitando dentro da sua alma, e você vai dizer: olha, eu estou nessa situação difícil, mas eu ainda vejo Deus presente na minha vida. O que Deus queria é que que o povo não se esquecesse dele. O que Deus queria, quando os filisteus, jebuseus, heteus, toda a família dos Zeus aí chegasse, é que o povo só fizesse um ato, dissesse assim: o nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Queria que o povo olhasse e falasse: não. O nosso Deus ainda é o mesmo lá. O de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, e continua sendo o nosso Deus aqui, mesmo que Josué não esteja mais entre nós. Mesmo que Josué não esteja mais entre nós. E nós, às vezes, não somos postos à prova também? Eu, inúmeras vezes, quando eu estudava, muitos olhavam assim e zombavam. Isso é ser posto à prova. Mas você permanece ali. Não, eu sou mesmo. Riam mais, chacotem mais. Mas eu não abro mão, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Mas você não se cansa dessa vida de igreja de Deus. Não. Eu não canso de Deus, porque Ele é o meu Senhor e é a alegria da minha alma. E de igreja você não cansa? Eu não canso, porque a igreja é a família do povo que Deus me deu. Povo que Deus me deu. O que seria de mim sem Deus? E sem a igreja que é dele, que Ele comprou, lavou e remiu com o seu sangue? O que seria de mim sem Deus e sem a igreja para me ter comunhão com os irmãos? Se a igreja, todos os membros da igreja são membros do corpo de Jesus Cristo, o qual é o cabeça da igreja. Então, quando alguém comentar qualquer coisa, quem é a igreja? Quem é a sua igreja? Eu sou da igreja de Jesus Cristo. Congrego lá na instituição Nova Israel, mas a minha igreja, os meus irmãos, a minha igreja é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que prega que Jesus é o único e verdadeiro Deus, soberano de todas as coisas, o Pai de todos, que está em todos, por meio de todos e em todos. É esse que nós servimos. Veja, irmãos, que inúmeras experiências. Eu trabalhava numa empresa e eu era novo convertido. Todo dia vinha uns abençoados lá, com a tal da revista Playboy na época, e esfregava assim para mim. Eu, novo convertido, sem saber o que fazer: sai para lá, não quero ver isso. Toda hora eu ficava: sai para lá, não quero ver isso, não quero ver isso. Aí virou uma alegria entre eles. A chacota do dia ali, antes de trabalhar, era essa, todo dia. Chegou um dia que eu me invoquei lá, eu falei: olha, rapaz, pensando bem numa coisa, daqui que eu quero ver. Não acredito que você vai fazer isso. Agora, daqui que eu quero ver, daqui. Rapaz, o que é isso aqui? Aí eles olharam para mim: vocês sabem me dizer o que é isso? Aí todo mundo ficou quieto, se assustou com a reação, porque todo dia, né, mas ficaram esperando para ver o que eu ia falar. Falei: essa mulher aqui é uma pobre coitada. Ela precisa de Deus e da misericórdia de Deus, que chegou ao ponto de ter que vender o seu corpo, a sua imagem. Por qual motivo eu não sei, posição, status, dinheiro, ela sabe o que aconteceu. E vocês se rendem a esse tipo de coisa. Eu não preciso disso, porque eu tenho um Deus que me alegra e que me dá alegria. Acabou, nunca mais, irmão. Nunca mais. Certas situações acontecem para nós sermos postos à prova, se nós servirmos a Deus ou não. E muitas das vezes situações acontecem, até forjadas pelo adversário das nossas almas,
para ver mesmo se nós vamos obedecer a Deus ou não. E se nós desobedecermos a Deus, além de gerar um escândalo para o Evangelho, nós podemos nos afastar de Deus. Então, meus queridos, nós temos que obedecer a Deus. Veja o que aconteceu com Israel, irmãos. Então a ira do Senhor, a ira do Senhor aos filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou, que era irmão de Calebe, mais novo do que ele. Veja, levantou a ira do Senhor, e o Senhor já escolheu um sucessor, que era um parente de Calebe para liderar o povo de Deus. Mas veja que Deus ficou irado. A desobediência, às vezes, provoca a ira de Deus. No livro de Juízes, nós vemos, muitas das vezes, a desobediência do povo de Israel, consequência, ira de Deus, afastamento de Deus do povo. Depois o povo vai lá, clama por misericórdia, o Senhor manifesta a sua misericórdia, o povo entra no caminho da obediência e o povo volta a ter um relacionamento com Deus. A desobediência influencia diretamente no nosso relacionamento com Deus. É muito comum nós orarmos a Deus. E quando nós oramos e sabemos que estamos em obediência e em conformidade com a palavra de Deus, nós já oramos sabendo que Deus vai nos ouvir. Nós já oramos sabendo que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, fazer a sua vontade, mas nós sabemos que Deus está nos ouvindo quando nós estamos em obediência. Quando nós desobedecemos a Deus, até para nós orarmos, nós já vamos orar cabisbaixo. Nós não sabemos o que falar para Deus. Nós chegamos e já vem no subconsciente o que nós deixamos a desejar. E já vem aquela atitude de ficar cabisbaixo e pensar, poxa, será que Deus ainda me ouve? Será que Ele vai me ouvir? Eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu desobedeci tanto a Deus, será que Ele vai me ouvir? Se deixar o caminho da desobediência, se arrepender, Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. O Senhor não rejeita a ninguém que é lançado na sua presença. Ele só quer que obedeça. Mas por que obedecer? Por que tanto obedecer a Deus? Porque obedecer a Deus é a regra que Ele deixou para nós termos uma vida feliz, espiritualmente e no dia a dia. Veja que, muitas das vezes, a desobediência trouxe consequências graves. O exemplo do sacerdote Eli, embriagado, cego, já não tinha mais a visão de Deus, e aconteceu tudo aquilo, aquela tragédia espiritual, que não dá para nós falarmos hoje. Mas, meus irmãos, vamos nos esforçar para obedecer a Deus, vamos nos esforçar para servir a Deus, não vamos deixar que o mundo de hoje nos influencie, que a mídia nos influencie, que a internet nos influencie, que as redes sociais nos influenciem, que os povos que estão aí na vida de idolatria, feitiçaria, prostituição, avareza, ganância, falta de amor, falta de servir a Deus, nos influencie para este caminho. Não vamos deixar que um abismo puxe outro abismo, não. Mas vamos deixar que o Espírito de Deus nos conduza ao caminho da obediência,
Vamos deixar que o Espírito de Deus contagie o nosso próximo, nos contagie e contagie o próximo. E vamos apresentar o nosso Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o grande eu sou, aleluia, Jesus Cristo, que no princípio de todas as coisas já era Deus e que no fim de todas as coisas continuará sendo Deus para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de Deus para os nossos corações hoje. Vamos ficar em pé, fazermos uma oração em nome do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos os irmãos que ouviram esta palavra. Coloque em prática. Está na dúvida se está em obediência ou desobediência a Deus? Consulte a palavra de Deus, ore a Deus. Quer ter uma vida íntegra e em obediência a Deus? Seja guiado pela palavra de Deus. Amém? Soberano Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas experiências que nós tivemos contigo aqui hoje. Ó Deus, não nos deixe, ó Pai, cochear em dois pensamentos. Não nos deixe, ó Pai, se desviar da tua vontade. Não nos deixe, Senhor, entrar pelo caminho da desobediência. Senhor, que nós possamos sempre estar atentos à voz do teu Espírito, sendo guiados pelo teu Espírito e pela tua palavra. Abençoa todos, ó Senhor, que estão ouvindo e que ouviram esta palavra, que eles sejam alcançados por esta oração, pela tua presença, Senhor, que o Senhor possa causar temor e tremor nas pessoas, através do teu Espírito, que elas possam reconhecer ao Senhor como Deus, e não precisar de subterfúgio, de deuses pagãos, de idolatria, para ter uma alegria espiritual, Senhor. Que o Senhor seja e continue sendo suficiente, Salvador, Criador, poderoso, atuante e presente nas nossas vidas. É o que eu te peço, Pai. Dispensa-nos na tua graça, na tua paz, e nos guarda de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço, e o faço usando o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, e amém, e amém. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo